Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos e amigos do grupo de estudo das Cartas de Cristo, Caminho do Amor. Estou aqui, nesta quinta-feira, para novamente dar prosseguimento aos estudos das Cartas de Cristo. Hoje estaremos dando prosseguimento ao estudo da carta 1, a partir da página 54. Bem, o Cristo, na aula de hoje, ele está naquele momento que ele está saindo do deserto. Os momentos finais da sua iluminação, aquele momento em que ele está saindo do deserto, ainda está a caminho de Nazaré. João Lúcio postou ali: boa noite, companheiro de caminho, bom estudo para vocês. Tenho que sair, mas voltarei depois. O João Lúcio é um companheiro, às vezes ele está com algum compromisso, né? Mas vai lá, meu irmão, e volta aí. Bem, quero aqui agradecer a presença também da Maria Eliane. Maria Eliane, que chegou, depois a Maria Gorete, né? A Tida, a Vera Lúcia Pinheiro, a Márcia Gonçalves da Silva, a minha amiga Maria Gorete, já falei, o João Lúcio está saindo, e a Isa Ferreira. Bem, que maravilha estar aí falando para essa galera toda, maravilhoso. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui partilhando com vocês um pouquinho do nosso aprendizado. Muito bem. Vamos lá, então, à leitura da carta. Já são 9h01. Como disse, o Cristo está naqueles momentos finais da sua iluminação, onde ele está saindo do deserto e indo a caminho de Nazaré. Eu vou ler aqui a partir do primeiro, segundo, no terceiro parágrafo. Essa parte que está em negrito, onde ele diz: eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando a minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Ele está falando isso porque nós, seres humanos, somos muito agarrados aos nossos impulsos do ego e sempre estamos fazendo: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Estamos fazendo aquilo que a nossa vontade quer fazer e não aquilo que o Pai quer fazer. Nós temos dificuldade. Boa noite, João Batista Sobrinho. Nós temos dificuldade de nos entregarmos ao Pai. Isso é uma dificuldade de todos nós. Às vezes nós nos entregamos à vontade do Pai, mas isso é muito difícil, porque o nosso ego é o nosso guardião. Ele está ali: não, Oswaldo, é você, faz aí, vai lá. Por mais que você, olha só, por mais que o Cristo estava espiritualizado, ele estava acabando de sair do deserto com tudo aquilo, e ele sentia que ele sempre estava se entregando, às vezes, às vontades dele e ao desejo dele, não o do Pai. Queria pular do alto da montanha, depois queria transformar pedra em pães, em comida, e era a vontade dele, mas de repente ele foi tocado: não, meu filho, agora é bom aí e tal, olha, peça ao Pai, não seja você também não. Márcia Clemente, boa noite. Então, nós, seres humanos, uma das nossas maiores dificuldades de percorrer esse caminho das cartas de Cristo é essa. É entregarmos as nossas vontades ao Pai. E esse é um exercício diário que nós precisamos fazer, viu, gente? Prestem atenção nisso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. É a nossa vida, é a nossa vida diária.
Esquecemos, pai, me ajuda, pai, vamos ali, pai, vamos comigo, pai, né? Entregar a vontade do Pai, não as nossas vontades. E o Cristo, mesmo depois de toda a iluminação que ele recebeu no deserto, olha o ego dele ali provocando ele. E ao invés de ele entregar a vontade do Pai, estava lá ele entregando a vontade própria dele. Que isso era a dificuldade dele e é de todos nós. Tenham certeza disso. Comece a olhar a sua vida diária como que é. Aí ele continuando a carta. Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. Mesmo em nós. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e o receber no comportamento humano. E esse puxar e empurrar, o dar e receber, são as vontades próprias nossas, são os impulsos do ego. São aqueles dois impulsos de atração e rejeição que controlam o nosso ego. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu quero aquilo, não quero aquilo ali. Então, isso daí está constantemente em nós. E quando você está em harmonia com o Pai, não é a sua vontade que você faz, mas a vontade do Pai. E nós precisamos exercitar isso e aprendermos isso, porque essa é a nossa maior dificuldade. É entregar todas essas vontades, esses desejos ao Criador. Então ele continua. Você vê que aqui, ó, isso está questionando nele, está acontecendo com ele, né? O puxar e empurrar e dar e receber no comportamento humano. Ainda que estas características humanas fosse a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Esse puxar e empurrar, na verdade, é um impulso do ego buscando a sua verdadeira felicidade. Esquece que a nossa verdadeira felicidade está em nossa conexão com o Pai, né? E ele vai explicar isso aí. Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Que é esse? De puxar e repuxar, de dar e receber. Está aí. Isso é um esquema nosso, da nossa consciência, dos nossos impulsos egocêntricos, que está aí há milhares de anos, tão enraizado em nossa consciência, que nós não conseguimos libertar desses impulsos, entregarmos ao Pai a vontade do Pai. Mesmo o Cristo tinha dificuldade. Ele continua. Era correto, então, eu trazer informações privilegiadas às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Sim. Por que ele está dizendo isso aí, está fazendo essa pergunta? Porque ele estava saindo do deserto, iluminado, e com o conhecimento de tudo o que acontecia com a humanidade, todos os que estava acontecendo no processo de individualização, que era elas mesmas que criavam todas as suas dificuldades, o seu sucesso, como está lá, através das leis da existência, elas que criavam a sua miséria, a sua pobreza, a sua doença. Então ele queria anular isso nas pessoas. Eles são com aquela vontade de chegar, não, eu vou acabar com isso tudo. Com o poder que eu tenho, eu vou acabar. Mas com isso ele ia interferir no processo de individualização criado pelo Criador ao nos dar a vida nesse planeta. Aí ele falou, opa, peraí.
Não é certo eu fazer isso. Então lá, era correto eu trazer informações privilegiadas às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Não era, né, gente? Não era. Aí ele fala, percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade. O ego dele, olha o ego dominando ele. E era o impulso do ego que levantava a barreira entre a humanidade e o Pai, consciência criativa. Porque ao invés de nós nos entregarmos à vontade do Pai, aos desejos do Pai, nós não. Eu vou fazer isso aqui, depois eu converso com o Pai. Lá vou eu, vou fazendo. A gente vai tocando a nossa vida assim. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil você fazer essa entrega total. É um processo lento, mas ele tem que acontecer. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Fátima. Sejam todos bem-vindos. Então, esse processo tem que acontecer em nós. A nossa entrega ao Pai. É esse momento que nós vamos alcançar a nossa iluminação. É que vamos estar mais próximo quando estivermos fazendo a vontade do Pai, não as nossas. Oswaldo, isso é fácil? Não, não é fácil, é muito difícil. Mas nós podemos fazer esse exercício em determinados momentos. Entregarmos a solução dos nossos problemas, alguma coisa ao Pai, e entregar a Ele. Está com você e acabou. Eu estou aqui. Eu vou te ouvir. Eu confio em você. Tenho certeza que você vai resolver para mim. Isso é um exercício diário. Tem aquele problema que está difícil, que você está em ponto de explodir. Para. O mestre me falou que eu devo entregar a você todos os meus problemas difíceis e os outros. Então, eu estou te entregando aqui. Toma, é com você agora. Não é assim? Então, vamos lá. Continuando. Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego. E era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano, dele, teria que ser conquistado, caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. Essa era a intenção do mestre o tempo todo. E assim eu seguia meu caminho pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da qual eu extrairia inspiração, orientação, solução para todos os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diária. Meditem sobre esse parágrafo. Quando ele estava deixando a vontade própria dele agir, a individualidade dele de agir, o cacete comia na cabeça dele. Passava por aperto. Então aí foi que ele falou, portanto, meu centro de desejo humano, aquele de eu faço, eu quero, teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai. Como que eu vou conquistar isso? Abandonando a minha maneira de pensar, sentir e agir e deixar o Pai atuar a minha consciência. Porque ele está assim sido iluminado.
Então, quando ele estava nessa harmonia com o Pai, ele não estava pensando com a vontade dele, era o Pai que trabalhava nele. E o Pai, quando ele estava no fluxo ali, com o Pai, ele extraía do Pai toda a sua inspiração, extraía a orientação, a solução para os problemas, a alimentação para ele, que o Pai mandou um emissário lá levar comida para ele. Aparecia alguém no caminho para dar comida para ele, alguém na casa, você está com fome, venha comer aqui. Ele até ficava assustado, mas me chamando para comer, o cara nunca me viu. Eu estou todo ferrado, todo sujo, imundo. E as pessoas ofereciam pouso, ofereciam uma cama, ofereciam comida. Era o Pai trabalhando através das pessoas para dar a alimentação a ele. Ele estava, apesar de toda aquela maltrapilho, 42 dias, né, 6 semanas no deserto, ele estava com a saúde perfeita. E ele era protegido o tempo todo. Vocês estão entendendo? A dificuldade é lá. Isso que nós precisamos, como seres humanos, aprendermos a fazer. É o objetivo desse manual. É que nós entremos no fluxo do Pai. E o mestre está dizendo aí como que ele fazia. Mesmo ele, após a iluminação, ele tinha dificuldade, ele queria agir o centro de vontade própria dele, da individualidade. Quando na real, quando ele deveria entregar isso à vontade do Pai. Porque quando ele estava nesse fluxo, tudo na vida dele era resolvido pelo Pai, e não pela vontade própria. Eu acho que deu para as pessoas compreender muito bem aí o que o mestre está falando, né? De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário de consciência do Pai, enquanto ele estava ali, ó, naquela frequência, entregando a sua vontade ao Pai e não a vontade própria dele, nenhum mal poderia aproximar-se de mim. E cada necessidade minha seria atendida. E a sua também. Quando você, meu querido irmão e companheiro de caminho de estudos das cartas, passar a exercitar isso na sua vida, você vai ver esses frutos acontecerem. Você verá que o Pai está ali, que o Pai está do seu lado, que o Pai está ali pronto, prontinho, à espera do seu pedido para atender e te entregar. Está aqui, meu querido filho. Que bom que você sabe que eu posso fazer tudo por você. Porque é o trabalho do Pai 24 horas. Trabalhar dentro da humanidade para a humanidade. Palavras do Divino Mestre. Meu querido irmão Amilcar, boa noite, seja bem-vindo, querido. Saudade desse irmão, viu? Esse irmão ó, tocou fundo aqui dentro. Muito bem. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, e não ele, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Porque ele falou que ia resolver o problema da Amanda de querer fazer tudo com o poder que ele tinha. Aí ele já pensou, não é eu que vou fazer. Quando eu estou em harmonia com o Pai, que a vontade dele, a vontade própria do mestre, era ajudar todo mundo, resolver o problema de todo mundo. Só que cada um tem um processo de individualização e eles contraíram dívidas através dos seus impulsos de dar e receber, de puxar e repuxar. E não era ele que ia chegar e falar, não, está resolvido o problema de vocês. Ia falar a palavra mate, bum, acabou. Não. Cada um tinha o seu processo, está falando, tá vendo? E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim,
faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar minha rebeldia contra a dura realidade da existência de cada um, que se enfrentavam, para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Eu acho que está clarinho para vocês, né? Então, toda vez que ele quisesse fazer alguma coisa, ele deveria se controlar e falar, não, é eu. Tá certo? Calma. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia, que ele era um cara rebelde, né? Era rebelde. E agora ele estava deixando aquele estado de consciência que tinha antes para trás, ó. Soltando, solta, desagarra, manda embora. Você agora é o novo ser. E nós temos essa dificuldade em soltar os nossos problemas. Entregar para o Pai e ó, tchau. Soltei o meu problema. Você fica remoendo. Boa noite, Oni, boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Então veja só, essa é a nossa dificuldade. Soltar o problema. Se você pediu ajuda, entregou o problema para o Pai, tchau, meu filho, solta, libera. Ué, mas o problema está ali, como é que eu vou fazer? Você não falou, você não pediu para o Pai resolver? Pediu? Pedi. Então tchau. Mas o negócio está lá. Esquece. Então não peça. E nem entrega para o Pai, porque senão você não entregou. Você está remoendo ele aí, ó. É difícil. É, né, gente? E como é? Mas esse mestre maravilhoso não voltaria a esse planeta para escrever um manual e falar isso tudo. Ele não viria aqui nos enganar. Não. Ele veio trazer-nos a mais pura verdade da existência, a realidade que está por trás de todos nós. E essa é uma mais pura verdade. Vamos lá, continuando. Ao Pai. Esta vontade maior do Pai era o amor perfeito, dirigindo unicamente para promover o meu bem maior e o seu bem maior de toda a humanidade, tá? Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria lá, ó, que ele era, até que então ditava o meu comportamento anterior, era isso que ditava. Vocês estão entendendo? Ou você entrega, ou você continua na sua vontade, se quebrando a cara por aí. O mestre está nos ensinando o caminho. Ou você segue o dele, ou você segue o seu. O seu, você já sabe que é pancadaria. Então, a nossa vontade própria tem esses problemas. Quando você entrega ao Pai, olha lá, tá vendo? Até então ditava o meu comportamento anterior. Eu aqui, falando para vocês, dando aqui o meu depoimento próprio, eu sempre costumo fazer isso aqui na sala. Antes de ler essas cartas, o meu comportamento era completamente diferente do que é hoje. Eu tenho um amigo que está aí na sala, o Clemente, que volta e meia nós sentamos, quase todos os finais de semana à tarde, aí no sábado, aí no domingo, nós sentamos e conversamos. E ele me conhece antes e conhece depois. E eu o conheço antes e depois.
E eu digo, cara, como você mudou. Ele falou, você também mudou. E quando nós ficamos relembrando nós mesmos daquele estado de consciência anterior às cartas, com o atual, nós ficamos até com vergonha. Falamos, não vamos falar nesse assunto não, porque, cara, eu fiz muita besteira. Agora, quando você... Isso são suas sombras, né? Sombras passadas. Mas você tem que encará-las e vê-las de frente. Porque isso é que te traz o crescimento, que te traz evolução, que nos conduz à elevação da vibração da nossa consciência. É encarar a nossa sombra. Encarar aquela pessoa que nós somos e falar, essa ficou lá. É o que o Cristo está falando aí. Está vendo ele contando isso dele? Ele tinha que deixar aquelas pessoas, aqueles sentimentos que ele era para o atual. Agora ele é um novo ser. Tá certo? Aí continua. Ditava o meu comportamento anterior, né? Então ele fala, foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Cristo falou muito por meio de parábolas. E isso acabou complicando a vida de todo mundo. Que ninguém captou nada. Ele fala, ó, aqueles que tivessem preparado para receber o conhecimento, entenderiam e fariam bom uso dele. Ele também está, com isso aí, ele está nos dando um puxãozinho de orelha, ó. Você não tem que impor esse conhecimento a ninguém. Tá? Você pode... Ele falava através de parábolas e você pode jogar assim uma sementinha para ver se a pessoa pega. Ué, onde é que você viu isso? Quando as pessoas perceberem as suas mudanças, é isso que irá ocorrer. Esse cara está com conhecimento aqui. Onde é que você viu isso? Aí é hora de você jogar a sementinha, ó. Aqui, ó. Esse livrinho. Mas onde é que eu encontro? Tal. Entendeu? Essa é a sementinha que você deve plantar. Bom, a Ione colocou aqui, eu também mudei muito, mesmo com a dificuldade em meditar e às vezes deixava as cartas de lado, mas sempre voltei. Mas desta vez pretendo não deixar mais. Nem a nós, viu, amiga? Gruda aqui com nós que nós não largamos, não. Tá, Ione? Ó, eu tô com você. Gruda aqui com nós. A Dalva colocou. Acho que nem os apóstolos entenderam, kkk. Acho que Maria Madalena que entendeu melhor. Eu também, viu, amiga? Também tenho essas minhas dúvidas. Aí ele continua falando. Aqueles que tivessem preparado para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas como resultado disso aí, ó, que você falou, tá? Até mesmo meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para entenderem, para poderem entender os princípios da consciência ou a atividade do poder criativo na criação. Quer dizer, tudo que ele ensinou viajou. Ninguém entendeu nada. E fizeram uma miscelânea de coisas que criaram um Cristo que não é nada do Cristo que ele nos explica hoje. Então, naquela época, se nós temos dificuldades hoje para entendermos o que o Cristo quer nos dizer, e para levar isso às outras pessoas, imagina ele há 2000 anos atrás, naquela humanidade. Eu nem queria estar no lugar dele, mas nem a pau, Juvenal. Porque era difícil demais. Então, hoje estamos aqui, estudando. Quem sabe, estivemos com ele naquela época, fomos alguém dele, alguém que ele curou, alguém que encontrou ele, alguém que curtiu ele, e que agora voltamos para receber o aprendizado dele. Que bênção, né?
Gratidão, meu divino mestre, gratidão a vocês, companheiros do caminho, porque vocês também estavam lá. Mas como resultado disso, até mesmo meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo na criação, que era o quê? Curar, cuidar, trabalhar para a criação através dela e para ela. Até agora, eu acabei de falar, até agora isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados, que são vocês que estão aí buscando essa iluminação. Porque os outros, que isso? Conversa de maluco, não vamos falar disso não. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Não é fácil. Vocês sabem disso, né? Tá certo? Por isso, meus amigos, estas cartas devem ser lidas lentamente, como estamos fazendo agora. Você observou isso? E acompanhada por muita meditação, porque nós estamos falando, explicando e meditando ao mesmo tempo sobre ela, né? E oração para que sejam bem compreendidas. Então, é isso que estou fazendo com vocês nesta 6ª temporada. Estamos lendo vagarosamente, explicando de uma maneira que eu entendi, eu acho que isso poderá ajudá-los, e quando eu falo errado alguém me corrige, mas é isso aí. É esse o trabalho que devemos fazer. E mesmo assim, nós ainda temos dificuldade. Portanto, queridos, a presença de vocês nessa sala e depois assistirem novamente essa aula que estamos gravada no nosso grupo, vai dar a vocês cada vez uma compreensão melhor. E é isso que nós precisamos. Ler essas cartas pausadamente, lentamente. Lembre-se, a menos que você se torne uma criança, desfazendo de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver estas páginas como deveria. O que o mestre está nos falando isso? Que é necessário que você limpe a sua consciência. Não é voltar a ser criança, você não vai voltar mesmo nessa vida. Mas por que quando ele fala voltar a ser uma criança? Porque uma criança ali na sua primeira idade, 1 aninho de idade, ela não conhece nada desse mundo, ela não tem nada do que está acontecendo, não sabe onde é que eu estou, não. Aliás, as crianças nessa idade, até os 7 anos, ela está mais do outro lado, em contato com o mundo espiritual, do que em contato com esse mundo. Como o mestre diz, ela é uma pura luz. Como é que você volta a ser essa criança? Deletando todo aquilo que você aprendeu, todos os seus condicionamentos mentais. Eu quero isso porque isso é isso, porque isso não é nada disso, ó. Limpe a sua consciência. Limpe os seus impulsos. Limpe as suas crenças. Você fala, Oswaldo, mas como é que é feito isso? Não é fácil, irmão. Mas é isso que nós temos que fazer para alcançar nossa iluminação. Adão escreveu, vocês devem, como Cristo disse, tornarem-se como uma criança. Tornarem-se como uma criança. Como é que é tornarem-se uma criança? Desfazendo-se das suas crenças,
dos seus preconceitos, dos seus ressentimentos, das suas raivas. Criança não sabe nada disso, não quer saber nada disso. Ela não tem nada disso, tá certo? As suas ambições, os seus impulsos inúteis do ego. Esse é que é, isso que o Cristo quer dizer, é isso aí, minha amiga. Tá entendendo? É que você se tornar criança é isso. O que significa isso? Uma criança não medita, uma criança não julga, uma criança define o seu comportamento no momento e não em relação às circunstâncias do passado. Isso mesmo. Ela chora porque você bateu, ela chora porque está com fome. Está entendendo? Ela ri porque é isso aí. Mesmo que esse comportamento seja violento, ela deriva do imediato. Ele não é calculado em função do interesse, em função de uma vantagem ou desvantagem. A aprendizagem nessa dimensão conduziu-vos sempre a evoluir dessa forma, entre o que é bom para você e o que não é bom. E nós achamos que isso está certo, e não é bem assim. A criança não pensa assim. Então, quando o Cristo fala para voltar a tornar-se uma criança, é isso, não é você voltar a ser criança, não vai voltar nunca. Tornar-se uma criança. Livre de preconceito, de que isso é bom, de que aquilo é ruim. A criança não sabe nada disso. E quando você se torna uma criança, também seria bem válido aí, viu, irmã, meu irmão? É tornar-se um vaso limpo, sem nada dentro, vazio, para receber os conhecimentos. Tire, torne, limpe o vaso. Você tem que se tornar um vaso vazio, um HD, falando uma linguagem mais evoluída, um HD novinho, sem nada dentro. Agora eu vou introduzir a programação. Quem está introduzindo? O Divino Mestre. Essa é a programação do Mestre, tá? Esse texto, a Dalva continua aqui, esse texto que coloquei acima está em uma mensagem canalizada de São João. E como tinha lido recentemente, lembrei. Tá bom. Nós estamos aqui falando da mensagem canalizada do Cristo. Tá certo? Então veja só. O Cristo está nos ensinando isso. Nosso negócio é esvaziar, limpar a nossa mente. Como Léo, sim, esvaziar-se dá de tudo. Das antipatias, das raivas, das coisas que nos contrariou. Limpar de tudo. Tornar-se uma criança é isso, é esvaziar a sua mente. É abrir o vaso seu ali, como se fosse um vaso, joga tudo fora, tudo, limpa tudo. Passa uma água limpinha lá dentro dele, bem limpinha, seca, deixa ele bem lisinho. É isso aí. Esse é tornar-se uma criança. E deixar que aquilo derrame, todo esse conhecimento penetre em sua consciência. Esse é o tornar-se um vaso limpo. É uma mensagem longa, mas muito boa. E vai de encontro com os ensinamentos das cartas. Ótimo, tudo que vem é maravilhoso, viu, irmã? Tá? Tudo que vem, maravilhoso. Não estou falando que... Mas é maravilhoso isso, é uma mensagem linda, né? Não resta a menor dúvida. Então, vejam vocês, é muito importante para nós, estudantes, entendermos o que o Cristo quer nos dizer. E o que ele está querendo nos traduzir aí, lembre-se que a menos que você se torne como uma criança, e ele explica como é que é esse tornar-se uma criança, desfazendo-se, é como se tivesse assim, delete o seu HD, limpa ele, reset, dá um reset nele, zera, tá? Desfazendo-se de muitas crenças. O que é a crença? De que aquilo é certo, isso é errado. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aquilo lá é assim. Não. Deleta tudo. Tá certo? Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. É isso aí. É isso aí, tá?
da doutrina judaica, das doutrinas religiosas também, que nós aprendemos. Quantas religiões nós fomos lá buscar e buscar. Então, deleta. E quando vem falar, o mestre tal, eu falei, olha, eu agora estou deletando e eu estou numa criança, estou com meu vaso limpinho para entrar o conhecimento desse mestre, do Cristo. Os outros que eu já seguia há vários tempos, não trouxeram o que esse mestre está trazendo. Então, o meu vaso está limpo para este conhecimento. Porque se eu misturar aqui, vai virar uma salada mista aqui, que vai ser difícil eu identificar o sabor de cada fruta. Eu adorei essa aqui. Então, eu quero seguir esse conhecimento. Muito bem. E ele explica ali, tá certo? Como que é isso daí? Desfazendo das ambições, dos impulsos e notícias. Com uma mente cheia de admiração e de uma fé total. Não poderá absorver como deveria, tá? Se você não desfazer de tudo isso que você já aprendeu, de todos os caminhos que você seguiu, tá? E limpar a sua mente. E com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver os conhecimentos destas páginas como deveria. Não vai captar. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço mesmo, tá? Para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Tudo aquilo que você aprendeu. Mas aquilo do mestre tal tem a ver com as características. Desfaz de tudo. Tudo. Meu amigo, tá aí, tá claro para você. Aquilo ali também tem a ver com características. Escuta, você vai seguir esse conhecimento ou vai misturar? E vai virar uma salada mista. Por isso, olha só, condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente hoje, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças, aquilo que você acha que é certo, isso aqui tem a ver, aquilo tem a ver, tá? Não tem sido úteis para você. Precisa desenhar isso ou vocês entenderam bem? Eu acho que não precisa desenhar não, né? Estou explicando muito bem explicadinho, não tem que fazer desenho não, né? Elas não promoveram o seu bem-estar. Então veja só. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente atualmente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças, ele só faltou falar aí do passado, você acreditava até agora, não têm sido úteis para você. Elas não promoveram o seu bem-estar como isso aqui está promovendo e irá promover. Em mim, isso aqui promoveu muito. Porque a partir do momento que eu recebi essas cartas, eu frequentava ordem tal, o Clemente sabe disso, fazia um trabalho lindo até de cura, um trabalho maravilhoso. Ele mesmo foi um questionamento, você não pode sair daí, você não pode abandonar. Eu falei, ô Clemente, alguma coisa que dentro de mim está dizendo que eu não sei assoviar e chupar cana. Ou eu sigo um caminho, ou então para aqui no meio do caminho, não sai daqui, porque para mim seguir esse, seguir aquele outro, seguir aquele lá. Mas tudo tem a ver com carta de Cristo. Mas não é as cartas de Cristo. Isso já me trouxe muito problema. Hoje não trazem mais, porque, como o Cristo diz aí, se você tem algum problema aí que não está completo, é por isso. Tá? Porque os seus conhecimentos do passado
não te levaram a lugar nenhum. No máximo te conduziu aqui. Então, acorda, te liga. É tempo de examinar o seu esquema mental. Pense, se você está com algum problema em algum lado da vida, se tem alguma coisa que não está correndo bem, é porque alguma coisa você andou fazendo. O seu esquema mental não está... O seu vaso não está limpo para receber isso aqui, não. Você ainda continua preso a vários esquemas mental. Mas o mestre tal, aquele lá. Não sou eu que estou falando, não. Está mais escrito aí, só falta desenhar, só se vocês não entenderam, mas pede para o Cristo que ele vai mandar um desenho para sua casa. Falar, ó, é isso mesmo. É isso mesmo. Você está feliz com ele, tá? Eu duvido. Você pode fazer escolha também, tá? E assim que as fizer, pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças. E esta ajuda, certamente, será dada a você. Você vai receber. Contanto que você não duvide disso. Só desenhando, né, Márcia? Márcia que gosta disso. Só desenhando para as pessoas saberem. Está mais claro e cristalino que isso é possível. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolha, viu? Se não está feliz com ele, você pode escolher. E assim que as fizer, pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças, e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide. E o mestre fala, meu amigo, eu não duvido, e nem fala, será que o mestre está falando a verdade? Cara, eu nunca vi um conhecimento, uma sabedoria maior que isso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, carta 6, carta 7, carta 8 e carta 9. Eu quero levar você, meu amigo, meu irmão, companheiro, a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação de sua consciência e do seu subconsciente. Portanto, encorajo-vos vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Frequentando a nossa aula, participando, né? Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação de sua consciência que você recebeu aqui nessa vida, das suas crenças, dos seus caminhos percorridos, tá certo? E daquilo que está gravado lá no seu subconsciente. Ainda tem ele que tem coisas de vidas passadas. É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano, seu e atual, tá? Tem as suas origens lá na dimensão espiritual. De jeito nenhum. É completamente terreno. Aqui, das suas dívidas e dos seus aprendizados aqui na Terra, tá? E provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimento, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais de lidar com os altos e baixos da sua vida. Seu esquema mental
Olha o que ele fala. Seu esquema mental, lá entre parênteses vai falar, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, que você acredita nesse ou naquele outro, determina o seu mundo atual, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Dá até para fazer um desenho, né? Então, queridos irmãos, muito claro para nós. É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. Não, eu vim assim. Vem não, xará. Tá? Não. Não é. Tá? É completamente terreno. Aqui, ó. Você contraiu aqui, ou agora em vidas passadas, tá? Lá fora não. Lá no mundo espiritual é puro amor. Lá é puro amor. Tá? É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos que passaram para você, concepções errôneas, ressentimento, lembranças ocultas de feridas passadas lá do seu princípio de vida ou de vidas passadas, né? E métodos habituais de lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, hoje, o seu atual, tá certo? Seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias ou sua tristeza. Então, se você não conquistou nada, se você não está alegre, se você não tem algum problema, está na hora de examinar o seu esquema mental e fazer um monte de correções nele, hein? E se você não for capaz, o mestre já te deu a dica. Peça ao Pai que ele vai te ajudar. Tá claro? Claríssimo, né, gente? Melhor que isso é impossível, né? Tá certo? Se alguma coisa disso aí, seus fracassos, tá ruim, aí o Cristo continua. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Tudo aquilo que está te acontecendo, você está criando, viu, meu irmão? Ah, mas eu passando ali, o carro bateu em mim. Você que é responsável, tá? Nada acontece por acaso, não. Você fez por merecer. Tudo está tecido, desde os fios internos de sua consciência pessoal. Alguma coisa você fez para merecer aquela batida. Aquele acidente, aquele trupicão, aquela queda. Examine o seu esquema mental. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal. Pensamentos, pensamentos errôneos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Ah, esse é meu destino. Toma. Porrada. Se é seu destino, vai tomar porrada sempre. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Ah, Deus que... Nada, Deus está fora disso aí, meu amigo. É você o responsável. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um ambiente se tornam diferentes. Mesmo lá, duas crianças, irmãozinhos, cada um vai ser diferente do outro. Cada um tem o seu único e individual esquema mental construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Queridos, está tão gostoso que eu ficaria aqui com vocês a noite toda falando. Mas obedecendo aí, que muitas vezes tem pressa, tem compromissos, faltam 5 minutos, né? Faltam 6 minutos para as 9, e eu vou voltar aí exatamente nesse parágrafo anterior,
na aula de terça-feira, que está maravilhoso. Adorei isso aqui. Como está gostoso. Onde é que nós estamos aí, Batista? Qual que é? Ih, estamos na página 55. Lemos uma página e pouco, hein, Batista? Né, Aurélio? Infelizmente, não, eu falei errado. Felizmente, esmiuçamos isso aí, né? Muito gostoso. Caramba, eu pensei que eu tinha lido muito mais, hein, gente? Estou até assustado aqui. Mas, maravilhoso sinal, como estão pedindo. Lentamente, explicando, vivenciando, mostrando isso nas nossas vidas. Não é maravilhoso? Adoramos ler aqui para você tá sentindo isso, né? Coloquem, alguém tem mais algum comentário? O último foi a Dalva. A Dalva hoje estava inspirada. Obrigado, viu, irmão, pela sua contribuição aí. Fico muito feliz que você tenha postado isso aí. Eu falei, então não entendo direito, e irmãos são criados com as crenças e como sai tão diferente. Na aula seguinte. Prazer de detalhar isso para você, viu? A minha amiga Dalva. Pode ter certeza que nós vamos detalhar isso para você, tá? Realmente você vai entender. A Maria agora, cada aula mais clara. Gratidão, irmão. Gratidão a você. Esse é o nosso objetivo. Você está aqui. Muito obrigado mesmo. Então, Dalva, por favor, na próxima aula, vou entrar exatamente aí por que dois irmãos criados juntos saem tão diferentes. E eu vou citar isso aí até, talvez, uma experiência própria minha, tá? Eu entendo. Hoje eu entendo porque hoje eu vejo. Nós somos em 8 irmãos, criados no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mesmos pais, e cada um somos diferentes um do outro. E o mestre vai explicar isso por quê. É o esquema mental seu. Cada um tem um esquema mental único dele. Parte desse esquema mental já vem de vidas passadas, que é o seu subconsciente, tá? Ele vai falar isso. Então não perca a aula seguinte, tá? O Sérgio colocou lá, olá Oswaldo, gratidão, Adriano, obrigado a vocês, eu que agradeço aí a presença de cada um, né? Tem mais um monte aqui deixa eu ler aqui mais alguma coisa, que eu pulei aqui, viu, gente? Me desculpem. Eu vou ler até aqui no outro computador. Não, vou voltar aqui. O Sandro colocou aqui a criança vive em meditação, totalmente no momento presente, meu irmão Léo diz, né? O Sandro colocou, a criança não se preocupa com o amanhã, nós adultos é que nos preocupamos com o amanhã. Cristo diz, coloque o amanhã aos cuidados do Pai, simples assim, e é verdade, tão simplesinho assim, tem nada diferente, não é difícil, é só ter fé, crer com amor e dedicação, e entregar, né, irmão Sandro? Entregar, até coragem para falar, entrega, está na sua mão. Minha irmã Ione colocou, eu nunca gostei de ir à missa. Estava lá, mas não estava lá. Me sentia até inferior às minhas colegas que iam à missa todos os domingos. Hoje eu agradeço. Nunca consegui me prender a religião nenhuma. Parabéns, irmã, parabéns. O único livro que leio são as cartas de Cristo. Idem, idem, idem. A Dalva colocou, então não entendo direito isso, porque dois irmãos são criados com a mesma crença, como saem diferentes. Não é que eu já falei, nós vamos ler depois. Cada aula está melhor. Ótimo. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos vocês. Clemente.
O João Batista, gratidão, irmão Oswaldo, e a todos. Muita luz e amor incondicional. Muito bem.